Então, boa noite, nós estamos aqui para continuar a leitura, né, do livro Não Começou com Você, e hoje será o capítulo 12. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a página. Capítulo 12. A linguagem central dos relacionamentos, e página 182. Nós vamos começar na página 181. Mas primeiro eu quero assim agradecer a uma quantidade grande de pessoas que estão entrando em contato comigo e justificando que não estão podendo comparecer às gravações, mas que estão acompanhando, né, as aulas gravadas e que têm aprendido muito dessas aulas gravadas. Então, para mim, é uma alegria saber que nosso trabalho, mesmo que as pessoas não possam estar aqui ao vivo, participando, compartilhando das suas experiências, né? Alguns precisam manter a câmera fechada, porque estão nas atividades, né, com a família. Então, eu quero deixar aqui, né, agradecer pelo carinho e pela devolutiva, né, de saber que o nosso estudo está colaborando para que algumas pessoas, muitas pessoas, né, possam estar dando passos. E no próximo capítulo, nós vamos fazer a linguagem central do sucesso, né? Então, nem tudo é sofrimento, né? Então, quem conheceu agora, está assistindo o 12 e quer aprender um pouquinho mais, compra o livro ou segue a leitura e vai assistindo às aulas, certo? Então, capítulo 12, a linguagem central dos relacionamentos. E começa assim: a distância de sua dor, de seu pesar, de suas mágoas negligenciadas, é a distância de seu parceiro. Stephen e André Levine. Isso é interessante. Eu ouvi um dia numa constelação uma moça que trouxe, né, uma dificuldade com o pai. E Bert foi trabalhando e ela mantém o pai bem afastado e ela não quer nem olhar para aquele pai. E ele diz assim: olhe bem para a distância que você está querendo do seu pai. Essa vai ser a mesma distância que você vai ter do seu parceiro. Porque o pai é o primeiro modelo do masculino, né? De parceria, e nós espelhamos muita coisa. Então, se eu tenho dificuldade com minha família de origem, meu pai, minha mãe, aqui atrás, eu trago isso para o meu relacionamento de casal, né? Então, nas constelações, nós aprendemos que levamos para o nosso relacionamento de casal todas as mágoas e necessidades, né, não realizadas que nós tivemos com os nossos primeiros cuidadores. Então, nós precisamos olhar para a família de origem, para que nós possamos ter uma relação saudável de casal. Senão, nós só vamos repetir padrão e nada mais. Eu quis deixar isso aqui como um lembrete, né?
Então, aqui começa assim. Para muitos de nós, o maior desejo é de se apaixonar e ter um relacionamento feliz. Porém, devido à forma como nossa família costuma manifestar inconscientemente o amor, talvez nosso modo de amar seja compartilhando a infelicidade ou repetindo padrões de nossos pais e avós. Neste capítulo, analisaremos as lealdades inconscientes e as dinâmicas ocultas que limitam a capacidade de ter relacionamentos satisfatórios. Nós nos questionaremos. E aí ele começa já dando aquela cutucadinha. Nós estamos realmente disponíveis para um parceiro? Nossa criança que presenciou desavenças no relacionamento entre o pai e a mãe, uma criança, uma menina que escutou a mãe dizer que casamento não presta, que os homens não prestam, que casamento é uma escravidão para a mulher. Será que esta menina, ou até mesmo o menino, lá atrás ele gravou isso? E realmente esse menino ou essa menina vai estar disponível para um relacionamento? Ou o pé está lá atrás, lá atrás, lá atrás, esse negócio aqui não é muito bom. Então, muitas vezes, nós desejamos de verdade muito um relacionamento, mas nós, por medo, por um padrão repetitivo, nós nos tornamos indisponíveis. Não importa quanto sucesso tenhamos atingido, quão boas sejam nossas habilidades de comunicação, de quantos retiros de casais participemos, ou a clareza de nossa compreensão dos padrões de evasão da intimidade. Se houver emaranhamento na nossa história familiar, podemos nos distanciar da pessoa que mais amamos. Inconscientemente, reproduzimos os padrões familiares de carência, desconfiança, raiva, desistência, afastamento, abandono ou desamparo, culpando nosso parceiro pela infelicidade, cuja origem nos precede. Então, o que é que ele quer dizer aqui? Que a infelicidade já vem daqui. As mágoas, o abandono, o desamparo, desconfiança, inconscientemente, que nós trazemos daqui, nós projetamos no nosso parceiro, na nossa parceira. Muitos dos problemas vividos em um relacionamento não derivam dele, mas sim da dinâmica que existia em nossa família, muito antes de nós nascermos. Por isso que o nome do livro é Não Começou com Você. E aqui o autor diz, por exemplo, se uma mulher morreu ao dar à luz, uma onda de repercussão pode submergir os descendentes em medo e infelicidades inexplicáveis. As filhas e netas talvez tenham medo de se casar, pois o casamento pode acarretar filhos, que por sua vez podem levar à morte. Superficialmente, elas podem dizer que não querem se casar ou ter filhos, reclamar que nunca encontram a pessoa certa,
ou afirmar que estão muito ocupadas para começar uma família. Isso tem acontecido muito na atualidade, né? Primeiro, minha profissão, estou muito cedo para casar, não sei se quero ter filho. De onde vem isso? E muitas vezes na constelação nós vemos lá, alguma mulher morreu de parto. E há um tempo atrás, quando uma mulher morria de parto, isso, como causava uma dor, ficava meio que uma maldição na família, né? E esse homem, por ter tido relação com essa mulher e ter gerado um filho, e com isso a morte dessa mulher, esse homem era considerado e visto como se fosse um assassino, inconscientemente, pelo sistema, principalmente pelo sistema da mulher. Sabiam disso? Nunca ouviram falar disso, não? Pois é. Então, tem mais coisa aí, né, que a gente não sabe. Então, as sentenças centrais, em sintonia com a história familiar, podem soar mais ou menos assim. Se eu me casar, algo terrível pode acontecer. Posso morrer. Meus filhos acabariam sem mim. Eles ficariam sozinhos. Os filhos e netos da mesma família também podem ser afetados. Talvez temam o compromisso com uma esposa, já que a vida sexual do casal pode ocasionar a morte dela. Então, muitos casais podem ter problema na área da sexualidade e é um medo, né? Inconscientemente, de gerar um filho e morrer. E muitas vezes a gente não sabe que alguém do nosso sistema familiar morreu de parto, porque não se fala sobre isso. Então, medos como esses se escondem no pano de fundo da nossa vida e inconscientemente orientam muitos dos comportamentos que exprimimos e das escolhas que fazemos ou deixamos de fazer, né? São as escolhas que fazemos ou deixamos de fazer. 7, um homem com quem trabalhei se auto-intitulava alguém que agradava às pessoas e tinha medo de desapontar seus conhecidos próximos. Receava que, se ficassem descontentes, o rejeitariam e o abandonariam. Temia morrer sozinho, desconectados de todos. Com esse medo, atuando nos bastidores, ele frequentemente concordava em fazer coisas que não queria e falava coisas que nem sempre pretendia. Costumava dizer sim quando queria dizer não. E, em resposta à raiva que sentia daqueles que tentava agradar, dizia não quando queria dizer sim. Na maior parte do tempo, Sete vivia de forma inautêntica, culpando a esposa por sua própria infelicidade. Ele terminou com ela na tentativa de escapar do padrão, mas apenas o recriou com sua parceira seguinte. Sete só conseguiu encontrar paz com uma parceira quando percebeu como seus medos se manifestavam em seus relacionamentos. E aqui também conta a história de Dan e Nice. Dan e Nice, um casal bem-sucedido na faixa dos 50 anos, pareciam ter tudo. Dan, um CEO de uma grande instituição financeira, e Nancy, uma administradora de hospital. Eram os orgulhosos progenitores de 3 filhos com ensino superior, todos em ótima situação. Com o ninho vazio, o casal tinha que enfrentar o fato de que as esperanças de uma aposentadoria feliz haviam diminuído.
O casamento estava com problemas. Não fazemos sexo há mais de 6 anos, revelou Nancy. Vivemos como estranhos. Dan perdera o desejo sexual por Nancy anos atrás, mas não conseguiu identificar exatamente quando. Ele queria continuar casado, mas ela, a essa altura, não tinha certeza. Ambos já haviam esgotado os caminhos do aconselhamento matrimonial laico e do religioso. Analisemos suas dificuldades de relacionamento por meio da abordagem da linguagem central. O problema, a reclamação central. Por isso que estão aí com caneta e papel, todos estão aí com caneta e papel. Daqui a pouco nós vamos começar a usar. Observe a linguagem central da reclamação de Nancy. Sinto que ele não tem interesse em mim. Dan é distante na maior parte do tempo. Não recebo atenção suficiente e raramente me sinto conectada a ele, que sempre está mais interessado nas crianças. Agora repare na linguagem central de Dan. Ela nunca está satisfeita comigo. Nancy me culpa por tudo. Ela exige mais do que posso dar. Se interpretadas literalmente, essas palavras exemplificam os tipos comuns de reclamações matrimoniais. Porém, se examinadas com mais profundidade, ela forma um mapa que nos leva a uma ponte inexplorada de descontentamento. O mapa de Dainice os conduziu diretamente ao que não havia sido resolvido em seus sistemas familiares. Vamos fazer uma pausa. Qual é o seu mapa de relacionamento? O que você fala? O que é que você fala de seus relacionamentos? Quais as suas queixas? E aí, meninas, hoje só tem meninas, quais são as queixas que vocês têm sobre os seus relacionamentos? O que é que você fala do parceiro, do casamento? Ele é muito, ela é muito. Um exemplo pode dizer assim: eu acabo machucando alguém, eu sempre acabo machucando alguém, ou eu acabo me machucando, ou casamento não é para mim, é melhor ficar sozinha. Qual é o padrão da sua reclamação central? Qual é a queixa que vocês têm do casamento? Anote. Qual a sua maior reclamação sobre seu parceiro? Então, aqui eu já estou na página 184. Qual a sua maior reclamação sobre o seu parceiro, sobre sua parceira? Esta pergunta é o ponto de partida. As informações obtidas geralmente se relacionam a pendências com um ou ambos os genitores, as quais acabamos projetando em nosso parceiro. Quer sejamos homens ou mulheres, uma regra parece válida. E a regra é: o que achamos não ter recebido de nossa mãe, aquilo que permanece pendente na relação materna ou paterna também, né? Costuma preparar o terreno para o que vivenciamos com nosso parceiro. Se considerarmos nossa mãe distante,
Ou se rejeitamos seu amor, provavelmente também nos distanciaremos do amor de nosso parceiro. Então, essa reclamação sua, que você escreveu aí, ela tem mais a ver com sua relação com seu pai ou mais com a relação com sua mãe? Então, um exemplo é assim, de uma mulher que na parceria ela está sempre querendo agradar o parceiro, sempre querendo, agrada daqui, agrada dali. E ele não aguenta, estou me sentindo sufocado. Então, assim, o que é que aconteceu aqui atrás? Que talvez essa mulher precisou muito agradar ou cuidar da mãe. E ela traz, né, esse padrão de querer agradar para ser amada. Então, qual é a sua maior reclamação sobre o seu parceiro? Quem já escreveu, dá um likeinho aí para eu ver. Isso. 2. Os descritores centrais. Quais adjetivos ou frases você escolheria para descrever sua mãe ou seu pai? Tá. Quais adjetivos ou frases você escolheria para descrever sua mãe ou seu pai? Com essa pergunta, nós estamos procurando lealdades inconscientes e formas de distanciamento dos nossos pais. Ao elaborar uma lista de adjetivos e frases para descrevê-los, alcançamos o núcleo de nossos sentimentos mais profundos, identificando acusações e ressentimentos antigos que ainda guardamos. Ao projetar a inquietação interna em nosso parceiro, acessamos esse mesmo reservatório inconsciente da infância. Para muitos, os descritores centrais derivam de imagens de enganação ou insatisfação na infância. Podemos sentir que nossos pais não nos deram o suficiente, ou não nos amaram da maneira certa. E qual é a maneira certa? A maneira que minha criança queria. Veremos nosso passeio por meio de uma perspectiva antiga e distorcida, já esperando que ele nos negue o amor de que precisamos. Gente, olha que importância disso. Nós veremos nosso parceiro por meio de uma perspectiva antiga e distorcida, que é da nossa consciência infantil. E já esperando que ele nos negue o amor de que precisamos. Porque quem foi que negou esse amor a essa criança? E nós também podemos olhar por outro lado. Qual é a qualidade que você reconhece no seu pai ou na sua mãe? E talvez essas qualidades que meu pai e minha mãe tinham ou têm sejam as mesmas que eu procuro no meu parceiro e na minha parceira. Então, eu vou procurar essas qualidades no meu parceiro ou na minha parceira. E se eu não encontro, eu fico na frustração. 3. Sentença central. Qual é o seu pior medo? Qual a pior coisa que pode acontecer com você? Lembram lá do capítulo 8 que vocês responderam isso? Vocês ainda lembram? Qual o seu pior medo? Lembra lá do que vocês escreveram? A resposta desta pergunta se torna a sentença central, o medo central, que reverbera de um trauma não resolvido na infância ou na história familiar.
A essa altura, você já deve saber sua sentença central, né? Que queixa é essa? E se você não sabe, é porque você não está querendo olhar. Como ela pode limitar seu relacionamento? Essa sentença central. Como ela afeta sua capacidade de se comprometer com o parceiro? E aí eu vou dar essa pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Você é capaz de baixar a guarda quando está com ele ou com ela, né? Ou se fecha devido ao medo de se magoar? Uma relação de parceria, de casal. Você é capaz de baixar a guarda quando está com ele, com ela, ou se fecha devido ao medo de se magoar? Parece que isso faz sentido, né? Tem umas cabecinhas dizendo assim, né? Tem uma parte disso que é verdade, uma parte que é, mas tem outra que tem um medo danado de se magoar. E aí, nós vamos para o quarto item, o trauma central. Quais tragédias ocorreram em sua história familiar? Como vimos nos capítulos anteriores, esse tipo de pergunta nos oferece uma lente sistêmica que possibilita a identificação dos padrões transgeracionais que afetam os relacionamentos, pois, com frequência, os problemas enfrentados por um casal têm origem na história familiar. Geralmente, o sofrimento conjugal e os conflitos de relacionamentos podem ser detectados em um enredograma por várias gerações. E aí vem outra pergunta aqui. Vocês vivem ou já viveram relacionamentos parecidos com de seus pais ou de seus avós? Vocês identificam algo no seu relacionamento de casal parecido com. Não precisa ser tudo, não, mas, poxa, isso aqui me lembra um pouco meu pai e minha mãe. Isso aqui tem a ver um pouquinho com a história de vovô e de vovó, do vovô paterno, da vovó materna, né? Pergunta dessa suscita palavras intensas e emocionalmente carregadas. Muitas vezes, o trauma familiar se manifesta na linguagem verbal, fornecendo palavras-chave significativas e pistas que nos levam à sua origem. Gente, as palavras têm poder. Se nós começarmos a prestar atenção nas nossas falas, a gente pega assim coisa no ar. A gente começa a prestar atenção. Quando um amigo está falando, uma amiga, você diz, olha aqui a reclamação central dela. Mas é mais fácil, às vezes, identificar no outro, mas o nosso foco aqui é que a gente comece a identificar isso em nós. Agora que temos a estrutura, analisemos parte da linguagem central de Dan e Nancy. Nos primeiros instantes da sessão, eles já dispararam acusações um contra o outro. Havia chegado o momento de ouvir descrições de seus pais. Então, adjetivos e frase, os descritores centrais. Sem saber, Nancy descreveu a mãe quase da mesma forma que retratou o marido. Minha mãe era emocionalmente distante. Nunca me senti conectada a ela. Nunca pude contar com seu apoio quando precisava. Sempre que eu tentava, minha mãe não sabia como cuidar de mim. As pendências maternas de Nancy pareciam cair diretamente sobre os ombros de Dan.
Então, nós vamos ver aqui nessa história, né, que também o Dan traz algumas reclamações, mas como o capítulo é grande, eu pedi para vocês lerem, né? Nós vamos lá para a página 190, onde tem o heredograma. Estão vendo aqui? Então, no sistema de Dan, a avó faleceu quando a filha tinha 10 anos. O pai, ele descreve, era um homem fraco. E a mãe, ela exigia muito de mim. Então, no casamento de Dan com Nancy, como é que Dan se sente? Quem pode me dizer aí como é que Dan se sente na página 190? Você pode abrir o microfone? Sufocado. Com tanta exigência dela, não? Um homem fraco. Disse um homem fraco. Ah, era um homem fraco. O pai era um homem fraco. E a mãe dizia que a avó exigia muito dela, né? E Nancy exige mais, e ele fala de Dan. O quê? O que é que ele fala? Ele diz que Dan fala que o pai era fraco e a mãe exigia muito de mim. E o que é que ele fala da Nancy? Exige mais do que posso dar. Ou seja, ela exige muito de mim, né? E Uhum. vamos lá no sistema de Nancy. O que é que ela fala? Que o avô era um bêbado imprestável. E a avó estava sempre insatisfeita, né? Como é que uma pessoa que casa com um bêbado imprestável pode se sentir satisfeita? Né? Então, o que é que Nancy fala, né, sobre o pai? Que o pai não é bom o suficiente e que a mãe é insatisfeita. Mamãe não me deu o suficiente. Então, Nancy está sempre insatisfeita, que nem a avó, que nem a mãe. E diz para Dan, ele não me dá o suficiente. Então, aqui a dinâmica de casal está sendo repetida, tanto do lado de Dan, como do lado de Nancy. Então, quando a gente amplia essa imagem, né, do nosso sistema, esse heredograma, vamos ver que a gente amplia a conexão com a nossa família. Então, se a gente não está ciente disso, vocês aprenderam a fazer isso, nós vamos repetir padrões. Gente, isso é importante a gente olhar para esse heredograma aqui, para a gente ter ciência, né? De como nós estamos repetindo histórias. E aí nós vamos pular para a página 194, porque a ideia aqui não é tantas histórias, ler as histórias, porque senão não daria tempo, os capítulos são grandes, mas entender as ideias centrais de cada capítulo. E depois das histórias, vocês podem ler novamente. Então, nós vamos lá para a página 194. Para além do casal. Quando exploramos a linguagem central de nossas queixas conjugais, muitas vezes encontramos um enredo familiar que já é conhecido. Em vez de interpretar as reclamações ao pé da letra, precisamos questionar. Nossos pais ou avós tiveram experiências semelhantes? O sentimento por nosso parceiro é parecido com o que temos com nossos pais? Para um pouquinho aí, vamos refletir. Como é que você olha para o seu parceiro? Acha que seu parceiro olha para você? Como é que eu olho para o meu parceiro? E qual é a fantasia que eu tenho disso? Como
sobre como o meu parceiro olha para mim. Eita, será que em algum momento você está esperando desse parceiro algo que você está esperando da sua mãe, do seu pai? Então, gente, se você tem dificuldades com seu parceiro, com sua parceira, não conclua automaticamente que ele é a fonte ou ela é a fonte da sua infelicidade. Em vez disso, escute as palavras de suas reclamações, sem culpá-lo ou se deixar levar pelas emoções. Questione-se. Então, vamos identificar o seu padrão? Então, aqui o autor pergunta: estou familiarizado com essas palavras, ou seja, qual é a sua reclamação central? A reclamação central que eu tenho da minha vida, do meu parceiro, ela é a mesma que eu tinha do meu pai e da minha mãe? E aqui é importante a gente perceber uma coisa. Qual é a mãe que eu estou descrevendo? Porque muitas vezes a minha mãe velhinha hoje, ela pode ser ótima, amorosa, presente. Mas a mãe da minha infância, que está dentro de mim, que eu digo que ela era distante, fria, compreende? Então, quando você for olhar para isso, dessas reclamações, olhe lá para aquela mãe, aquele pai lá do passado, não esse pai, essa mãe de hoje, esses idosos de hoje. Minha mãe ou meu pai reclamava da mesma forma? Avó ou meu avô tinha dificuldades semelhantes? E aí ele pergunta assim: há um paralelo entre duas ou três gerações? Digamos, no meu sistema familiar, é comum as pessoas se separarem e só ficarem com o segundo parceiro. Parece que o primeiro casamento nunca dá certo, só o segundo. Isso é um padrão repetitivo, né? Que mais? Uma pessoa que, quando se casou, não pôde ter filhos e adotou alguém. Quem lá atrás não pôde ter filho e adotou alguém? Coisas assim. Vamos pensando aqui. No sistema familiar materno, é muito comum as mulheres se separarem e depois morrerem sozinhas. Separam, ficam viúvas, mas geralmente é a mulher que morre só, o marido vai primeiro, né? Padrão, né? Eu prefiro o sofredor da viuvez. Mas é um padrão, compreende? É um padrão, olha para esse padrão, né? Então vamos lá, a experiência com meu parceiro reflete o sentimento em relação aos meus pais na infância. Então, assim, pensem bem, se eu fui uma menina que tive uma admiração muito grande pelo meu pai, então eu posso ter uma admiração muito grande também pelo meu parceiro. E aí, quando o meu pai morre, eu posso entrar numa ansiedade muito grande de que o meu parceiro também morra, né?
olhar aqui a sentença na página 195, a sentença central de Tiller. Vou ser traído e ficar arrasado. Sem saber, ele não era o autor da sentença. Esse doloroso mantra ecoou 40 anos antes de sua história familiar, embora Tiller desconhecesse o evento específico. Um ano após se casar com a primeira esposa, o pai de Tiller a encontrou na cama com outro homem. O choque foi insuportável. Ele saiu da cidade, largou o emprego, deixou os amigos e nunca mencionou o acontecimento. Porque ele só ficou sabendo quando seus sintomas apareceram. E, por insistência minha, questionou se o pai tivera um relacionamento antes de se casar com sua mãe. Na sessão seguinte, Tiller relatou que, ao fazer a pergunta, o pai parou de respirar por um instante. E os seus lábios se contraíram. Parecia que, literalmente, tentava impedir que seu passado fosse revelado, mas acabou contando ao filho sobre sua primeira esposa. Para Tiller, era evidente que, apesar do tempo, da distância e do novo casamento, o coração partido do pai nunca se curara por completo. A pendência em seu coração agora afetava o casamento do filho, embora o pai nunca tivesse falado sobre sua dor. Os sentimentos fervilhavam no corpo de Tiller, que, sem saber, herdou o trauma paterno. A compreensão fez com que seu corpo acordasse de um sono profundo. Agora Tiller entendia por que estagnava ao tentar fazer amor com Jocelyn, finalmente adquirir as informações por trás da paralisação de seu corpo. A impotência sexual permitia que se distanciasse do amor desejado. Gente, vocês percebem por que as constelações familiares trabalham com sintomas? Nós não estamos aqui falando da parte médica. Uma impotência sexual, vai num urologista. Era uma forma dele não estar disponível para esse relacionamento. Superficialmente, parecia contraintuitivo, mas em um nível mais profundo, ele compreendeu que tinha medo de ser magoado pela esposa, assim como o pai foi, né? Ao ser incapaz de ter relações sexuais com ela de forma inconsciente, Tiller se protegia da vulnerabilidade ou qualquer traição da esposa. Ele não suportava a ideia de não ser bom o suficiente para Jocelyn, da mesma forma que o pai não foi bom o suficiente para a primeira esposa. A disfunção erétil o manteve a salvo da rejeição semelhante que poderia sofrer. A ideia de ser rejeitado por Jocelyn era um lugar que Tiller se recusava a visitar. Na insegurança, ele praticamente provocou a sua própria rejeição, não é isso? Fazer a conexão era tudo que Tiller precisava. Ele percebeu que Jocelyn realmente o amava e ficara ao seu lado durante suas dificuldades sexuais. Embora tivesse herdado os sentimentos paternos, Tiller compreendeu que não precisava mais revivê-los. O pesadelo do pai não precisava atingir. E aqui ele fala desse amor cego, mas eu vou pular essa parte que nós já vimos o amor interrompido e amor cego é quando nós não queremos ver a desordem sistêmica. Mas eu não vou entrar nessa parte e a gente pode pular isso aqui. E essas 21 dinâmicas familiares, se eu fosse vocês, eu passava o marca-texto, né? Agora vocês vão ticando aí, aqui faz mais sentido para vocês, certo? Primeira, você teve um relacionamento difícil com a sua mãe? A pendência com sua mãe provavelmente se repetirá com seu parceiro.
Gente, essa é a parte mais importante desse livro, que vai nos trazer ciência dessas dinâmicas ocultas nos nossos relacionamentos. 2. Você rejeita, julga ou culpa um progenitor? As emoções, as características e os comportamentos que você rejeita em um progenitor provavelmente continuarão a habitá-lo de forma inconsciente. Você pode projetar as reclamações sobre o progenitor em seu parceiro, ou atrair um parceiro que incorpore características semelhantes ao do progenitor rejeitado. Tudo que é excluído volta com força. Então, se eu rejeito, eu vou encontrar um parceiro que eu vou ter que olhar para aquilo que eu não quis olhar, ou no pai ou na mãe. Talvez compense a rejeição nas dificuldades conjugais, deixe seu parceiro ou seja abandonado por ele. Seus relacionamentos podem parecer vazios, ou você pode optar por ficar sozinho. Um vínculo estreito com o progenitor do mesmo sexo parece fortalecer a capacidade de nos comprometermos com um parceiro. E aqui é interessante, né, a gente observar, né? Um homem que teve um pai ausente, que o pai se retirou da relação e a mãe criou esse filho sozinha, esse filho vai ter uma facilidade maior de sair do casamento e da relação. Porque é como se ele tivesse meio uma permissão do pai para sair desse casamento. E nós precisamos olhar aqui muito para a nossa nação brasileira, onde as mulheres estão criando muitos homens sozinhos. Muitos filhos sozinhos. Então, esse campo está aí se abrindo, né? Para a permissão de criar filhos só, para o parceiro ou a parceira sair da relação, porque é como se a lealdade sistêmica. Se minha mãe pôde me criar sozinha, por que eu não posso sair desse casamento? Então, eu reproduzo uma dor que doeu em mim, mas se eu passei por isso, né? Qual é o problema, né? Então, isso aí tem um trauma de amor interrompido, mas a gente precisa olhar para isso também. Você se fundiu com os sentimentos de um progenitor. Se um progenitor tiver sentimentos negativos em relação ao outro, é possível que você os mantenha em relação ao seu parceiro. Sentimentos de descontentamento conjugal podem ser transmitidos entre gerações. Bert, nos livros dele, ele traz vários exemplos, né? De uma avó que teve muita raiva do avô, né? E a filha sentiu uma raiva enorme, né? A neta, foi para a neta tinha uma raiva do parceiro, né? E ele conta assim, quando estava na sessão, ele olhou para ela e o rosto dela parecia de uma velha, muito idosa. Aí ele perguntou, quem do seu sistema familiar tinha muita raiva? Qual foi a mulher que tinha muita raiva? Ela falou, minha avó. E a queixa justamente do marido é que essa mulher era muito raivosa, né? 4. Você sofreu uma ruptura no vínculo inicial com a sua mãe. Com essa dinâmica, é provável que você experimente certo grau de ansiedade ao tentar se relacionar. A ansiedade costuma aumentar à medida que o relacionamento se aprofunda, sem saber que ela provém de uma ruptura no vínculo inicial. Você pode começar a encontrar defeitos em seu parceiro ou criar conflitos que possibilitam o distanciamento. Também pode sentir-se carente, pegajoso, ciumento, inseguro. Ou, de modo inverso, parecer independente e não exigir muito. Talvez você evite relacionamentos por completo. E nós estudamos isso no capítulo 11,
E também, no começo, quando o autor fala da cegueira dele, ele tinha um movimento interrompido em relação à mãe, né? Então, não foi à toa que quando ele teve o sintoma, ele largou a família, né? 5. Você se responsabilizou pelo sentimento de um progenitor. Idealmente, os progenitores fornecem e os filhos recebem. Então, os pais dão, os filhos tomam. Porém, há muitas crianças com pais tristes, depressivos, ansiosos ou inseguros. O foco pode ser proporcionar conforto em vez de receber. A criança se sente responsável por dar algo para o pai e para a mãe, ao invés de receber. Em tal dinâmica, a experiência de ter necessidades satisfeitas pode se tornar secundária. Eu deixo minhas necessidades para cuidar da minha mãe. E a experiência de acessar os instintos podem ser ofuscado pelo impulso habitual de cuidar em vez de ser cuidada. Mais tarde na vida, essa criança pode oferecer muito ao seu parceiro, prejudicando o relacionamento. Ou, ao contrário, ao se sentir sobrecarregada pelas necessidades alheias, ela pode ficar ressentida, ou ele, né? Ou se fechar emocionalmente conforme o relacionamento evolui. A lei sistêmica do equilíbrio de trocas, equilíbrio entre dar e receber. Então, a lei entre pais e filhos é: pais dão, filhos tomam. Entre parceiros que são iguais, tem o equilíbrio. Eu dou um pouquinho, recebo um pouquinho, eu dou mais um pouquinho, recebo mais um pouquinho, eu dou muito. Então, mas o que é que acontece se uma criança começa a dar muito ao pai, querendo compensar algo do pai e da mãe? Como é que ela vai para um equilíbrio de troca saudável, né? E você pode dizer assim: Mari, eu já marquei às 5. Pode acontecer isso? Pode. Nós podemos ter todas essas dinâmicas aí. 6. Seus progenitores eram infelizes juntos? Olhe lá para o casamento do seu pai, sua mãe. A maioria do tempo eles eram felizes ou infelizes juntos. Se seus pais enfrentaram dificuldades e não se deram bem juntos, talvez você não se permita ter mais do que eles. Uma lealdade inconsciente pode impedi-la de ser mais feliz do que seus pais, mesmo que você saiba que eles lhe desejam a felicidade. Em uma família na qual é a alegria limitada, os filhos podem se sentir culpados ou incomodados quando estão felizes. Nós vimos, né, no workshop, né, a questão da boa e da má consciência. Se eu fico saudável numa família que tem muita gente doente, eu não fico feliz, porque eu me sinto culpada. Se eu, na minha família, tem muita escassez, quando o dinheiro vem para mim, eu não recebo aquele dinheiro porque eu me sinto culpada. Então, se meus progenitores demonstravam que eram infelizes juntos, como é que eu posso mostrar minha felicidade, né? Então, você pode se sentir muito culpada, se você quiser ser feliz. E a lealdade sistêmica é uma coisa muito forte. 7. Seus progenitores se separaram. Caso seus pais não permaneçam juntos, é possível que, inconscientemente, você também abandone seu relacionamento. Isso pode acontecer quando você atinge, olha, interessante, isso pode acontecer quando você atinge a idade deles na época da separação. Quando mantém o relacionamento pelo mesmo tempo, ou quando seu filho atinge a idade que você tinha quando seus pais se separaram. Ah, meu filho está completando 12 anos, a mesma idade que eu tinha quando meu pai se separaram.
E muitas vezes a gente não tem consciência e simplesmente separa. Depois é que a gente se dá conta, nossa, olha o padrão de repetição aí, né? Ou continuará no relacionamento, mas viverá emocionalmente afastado. Quantas vezes as pessoas dizem assim, meu pai e minha mãe viviam em quartos separados, mas não saíam do relacionamento. Então, vou marcando aí, né? 8. Seu pai ou avô rejeitou uma ex-parceira. Se seu pai ou avô deixou uma ex-esposa ou terminou com uma ex-parceira que achava que a relação levaria ao casamento, você, como filha ou neta, pode expiar essa rejeição ao ficar sozinha. Você pode sentir que não é boa o suficiente, assim como a mulher que não foi boa o suficiente para seu avô ou sua avó. Gente, a identificação com parceiros anteriores do pai e da mãe é muito forte. Muitas vezes um avô abandonou a mulher para casar com a avó. E aí esse filho ou essa filha tem traz um sentimento de raiva em relação à mãe. Mas essa raiva é de uma identificação com alguém desse sistema, uma noiva, uma noiva que foi excluído, rejeitado. Isso é muito visto, é muito comum essa dinâmica nas constelações familiares. Já atendi muitos. O rapaz falou, Mari, eu não aguento mais, minha filha tem ciúme de mim, como se fosse uma mulher. E ela e a mãe brigam assim. E quando eu fui ver, tinha uma noiva que ele tinha deixado para casar com esta mulher. Então, isso aqui não é conversinha da carochinha, não. Isso é real. E aí, como é que nós fazemos? Damos a essa mulher o lugar que ela pertence, de ex-parceira. Você pertence e você pagou um preço muito alto para que meu pai e minha mãe se casassem, se encontrassem e eu nascesse. Então, a gente faz uma reverência profunda. Aí também continua uma identificação no 9. O grande amor de sua mãe partiu o coração dela. Você, como filha, pode inconsciente absorver as dores maternas. Talvez perca seu primeiro amor, carregue os sentimentos melancólicos da sua mãe ou se sinta imperfeito ou insuficiente, assim como ela se sentiu. Você pode achar que nunca está com a parceira desejada. Como filho, é possível que tente substituir energeticamente o primeiro amor e se torne uma espécie de parceiro para sua mãe. O 10 é parecido, né? Com o 9. É o grande amor de seu pai partiu o coração dele. Você, como filha, pode inconscientemente absorver as dores paternas. Talvez perca seu primeiro amor, carrega os sentimentos melancólicos do seu pai ou se sinta imperfeita ou insuficiente, assim como ele se sentiu. Você pode achar que nunca está com o parceiro desejado. Como filha, é possível que tente substituir energeticamente o primeiro amor e se torne uma espécie de parceira para o seu pai. 11. Um dos seus progenitores ou avós ficaram sozinhos. Se um dos seus pais ou avós não se relacionou com mais ninguém após ser abandonado ou ficar viúvo, você também pode ficar sozinho. Se está em uma relação, pode criar conflito ou distanciamento, de modo que também se sinta sozinho. Isso é importante. Porque muitas vezes a pessoa continua no relacionamento, mas se sente sozinha. É o sentimento. Em uma lealdade tácita, você inconscientemente encontra uma forma de compartilhar a solidão, que é lá do avô, do pai ou da mãe. 12. Um dos seus progenitores ou avós sofreu em um casamento. Por exemplo, se sua avó estava presa em um casamento sem amor, ou se seu avô morreu, bebeu, apostou dinheiro ou foi embora, deixando sua avó sozinha para criar os filhos, você, como neta,
talvez associe inconscientemente essas experiências ao casamento. Você pode revivê-las ou se expor ao compromisso por medo de que sua situação seja a mesma. Então, gente, é muito importante termos conhecimento dessas dinâmicas para podermos ir tratando cada uma delas. Como é que nós podemos tratar? Fazendo uma constelação. Mas, Mari, são 21 dinâmicas e eu marquei. É que você tem uma escolha, né? Você quer olhar para isso ou você quer seguir a vida assim, com esses sentimentos? A escolha é nossa, certo? Um progenitor foi menosprezado ou desrespeitado pelo outro. Você, como filho, pode recriar a experiência parental sendo desrespeitado por seu parceiro. Você se sente desrespeitada por seu parceiro? E aí? Um progenitor morreu precocemente. Se durante sua infância um dos seus pais morreu, você pode se distanciar física ou emocionalmente de seu parceiro quando atinge a idade do progenitor na época do falecimento. Quando mantém o relacionamento pelo mesmo tempo, ou quando seu filho atinge a sua idade quando seu pai faleceu. Vocês percebem como uma coisa vai linkando com a outra? Um progenitor maltratou o outro. Se seu pai destratou sua mãe, você, como filho, pode maltratar sua parceira da mesma forma, para que ele não seja o único homem mau. Como filha, você pode ter um parceiro que a maltrate, ou de quem você se sinta distante, pois talvez seja difícil ter mais felicidade do que sua mãe. E quando nós olhamos para o casamento, onde as mulheres apanham, né? Abusos físicos, e quando ela vai se queixar com a mãe diz, mas que bobagem, né? Eu apanhei muito mais, por que você vai sair desse casamento? Como é que fica isso, né? Parece que, de uma certa forma, a pessoa inconscientemente aceita aquilo, né? Por lealdade, né? Ou então, se mantém distante, né? Você já teve vários parceiros. Se você teve muitos parceiros, pode ter prejudicado sua capacidade de se relacionar. As separações podem se tornar mais fáceis. Os relacionamentos podem perder a profundidade. Bert fala uma coisa: o primeiro vínculo é o vínculo mais forte. Não significa que é o que mais nós amamos. Mas, geralmente, no primeiro casamento, no primeiro relacionamento, tem uma dificuldade de separação. Do segundo em diante, a coisa se torna mais fácil. Mas tem uma dinâmica da constelação que é a gente dar um lugar e ordenar os nossos parceiros, honrando. Você foi o primeiro, você foi o segundo, a segunda, você o terceiro, e eu sou a atual. Então, esse reconhecimento e alinhamento dos ex-parceiros é muito importante, para que nenhum seja excluído. Porque quando tem exclusão, geramos emaranhado. E também, vocês, aqui, se você teve um parceiro que você fez pouco caso dele, não ligou muito, aí você quer compensar no próximo relacionamento, poxa, eu não fui legal com fulano, então esse aqui agora eu vou dar tudo. Eu vou fazer tudo, aí tem um empenho muito grande. O parceiro atual não fica bem, porque ele sente que ali tem uma compensação, tem um exagero. Compreende? A energia, né? Porque não é por ele, por ela aqui, é para compensar algo aqui. 18. Você sofreu um aborto ou entregou uma criança para adoção?
Na culpa, no remorso, no arrependimento, você pode dificultar sua felicidade em uma relação. Compreende? A culpa, o remorso ou o arrependimento, ou por um aborto, ou por uma adoção, e aí você não se permite mais ser feliz. Essa é uma dinâmica muito comum. 19. Você era confidente da sua mãe. É meio que uma alienação parental isso aqui, né? Quando menino, você tentou satisfazer as necessidades não atendidas da sua mãe e forneceu o que ela sentia que não podia obter do seu pai. Mais tarde, pode ter dificuldade em se comprometer. Talvez se feche emocionalmente ou fisicamente, temendo que sua parceira, assim como sua mãe, exija ou precise muito de você. O menino que era o confidente da mãe, costuma ter relacionamentos efêmeros. Ele pode até se tornar um mulherengo, deixando um rastro de corações partidos. Então, a solução para o menino é um vínculo mais estreito com o pai. O filho precisa ir para a esfera paterna. Você era a favorita do seu pai, a famosa filhinha do papai. A menina que é mais próxima do pai do que a mãe costuma se sentir insatisfeita com os seus parceiros escolhidos. A raiz do problema não é o parceiro, mas a distância que ela sente da mãe. A relação de uma mulher com sua mãe pode ser um indicador de quão satisfatório será o relacionamento com seu parceiro. Bert, numa constelação, falou que, né, quando a mulher é filha do papai, ela tem cheiro de homem, os parceiros, então, né, porque ela não tem o cheiro do feminino da mãe, né? Ela se torna muito. Nenhum homem é bom para ela, só o papai, né? Então, 21. Alguém da família não se casou. Você pode se identificar com um pai, um avô, uma tia, um tio mais velho que nunca se casou. Talvez essa pessoa tenha sido desprezada, ridicularizada ou inferiorizada por outros membros da família. Ao se alinhar inconscientemente com esse parente, você também pode não se casar. E não se casa por quê? Para garantir o pertencimento. Eu igual a você, eu por você, eu também. São dinâmicas comuns. Gente, como é que se exclui? Qual é a maneira mais fácil de excluir alguém? Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente julga. Se eu falo, nossa, você está muito parecido com aquele tio que era assim, 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 Deus me livre. Pode ser que essa fala incentive seu filho a dizer, esse é o excluído, inconscientemente. E aí começa a repetir aquele padrão, gerando um emaranhado. Na próxima semana, gente, nós vamos ter a linguagem central do sucesso. Leia o capítulo. Linguagem central do sucesso. E aí nós vamos ficar faltando só 2 capítulos para a gente finalizar o nosso livro. E se alguma de vocês quiser compartilhar alguma coisa, como é que está se sentindo? Identificou quantas dinâmicas, Mari? Todas, está tudo bem. Ao menos você já sabe que está emaranhado agora e que tem solução. Como é que estamos? Oi, Sara. Quer compartilhar alguma coisa? Abra o seu microfone, por favor. Oi, Mari, tudo bem? Oh. Então, eu me identifiquei com poucos, na verdade. O que me chamou também um pouco de atenção, né? No total foram 1, 2, 3. 3. Você poderia me
Você poderia dizer esses três? Sim. Primeiro foi, você teve um relacionamento difícil com a sua mãe. O segundo, você rejeita, julga ou culpa um progenitor, no caso, a minha mãe. E o terceiro, você era a favorita do seu pai. Ah, clássica filhinha do papai. Ó, Estamos juntas. foi um trabalho, gente, foi um trabalho de autoconhecimento. Poder voltar para a esfera do feminino. Sim. Entendeu? Porque Eu, se eu tô só aqui, né? Eu sou o papai, então, assim, não tem homem. na verdade, como eu me sentia muito, digamos assim, a palavra não seria abandonada, mas como eu me sentia um pouco excluída de minha mãe, por minha mãe, então a minha ideia foi me identificar com meu pai, né? Ir para o lado do meu pai, que era uma forma que eu tinha também de me sentir protegida, amada. E diante disso, eu criei um vínculo com meu pai muito forte. E realmente eu sempre fui a queridinha do meu pai, dos 3 filhos. Até hoje. Isso. E você vai perceber o que isso dificulta o seu relacionamento. Sim, Se é a queridinha do papai, me afasta da minha mãe. Então, que partes minhas, do meu eu, não me aceita no meu feminino? Tem uma pessoa ali dando tchau. Compreende? Como é que estou eu com o meu feminino? Como é que estou eu com a minha maternidade? E possivelmente, você tem duas filhas, né? meninas, 2 meninas. Meninas, possivelmente suas meninas vão fazer uma ponte e vão se apaixonar pela sua mãe. Uhum. Para fazer uma ponte com esse amor interrompido com a sua mãe. Então, para isso que serve as avós, né? Tem um amor interrompido, mãe e filha. Aí os netos vêm e passam a amar muito essa avó, né? E a filha que se afastou da mãe fica assim, o que elas estão vendo nessa mulher, né? Porque eu não consigo ver. E a filha apaixonada, né? Amor interrompido. Possivelmente sua mãe teve um amor interrompido com a mãe dela. Sim, pelo pouco que eu sei, sim. Então, esse padrão. Mari, como é que a gente faz? Feche seus olhos aí. Se você ou pode de olho aberto, coloque a sua mãe atrás de você. Atrás da sua mãe, você coloca a mãe da sua mãe, sua avó. Vai percebendo o que vai acontecendo no seu corpo. E atrás da sua avó, você coloca a mãe da sua avó, sua bisavó. E atrás da bisa, você coloca a mãe da bisa, sua trisavó. E o que vai acontecendo, quando eu vou colocando essas mulheres, a minha ancestralidade materna, a minha ancestralidade feminina, o que vai acontecendo com Sara? E vocês podem fazer esse exercício várias vezes. Quem tem um amor interrompido, coloca a mamãe aqui atrás e ela toca no nosso ombro esquerdo. Atrás da mamãe, minha vovó, minha bisa, minha trisavó, minha tetravó, minha pentavó. Atrás, um ancestral mais distante, talvez 7ª, 8ª geração. E a vida vai passando através dessas ancestrais femininas, chegando até mim. O que acontece no meu corpo? Me deu uma leveza aqui no ombro. Vai respirando nessa fila de mulheres. Nossa ancestralidade. O que acontece no nosso corpo? Me sinto emocionada, mas ao mesmo tempo como se eu estivesse relaxando, assim. Então, esse é um exercício que nós podemos fazer muitas vezes, né?
Porque aí atrás houve movimentos interrompidos, talvez nossa dependência, nossa ancestralidade, né? Na época dos escravos, onde filhos eram separados da mãe, e aí vem o amor interrompido e vai se repetindo, né? Alguma mulher que deixou o filho lá na África, ou alguma criança que foi abandonada, então a gente vai resgatando isso, e é por isso que Beth diz assim, eu tomo a minha vida, é o preço que custou a minha mãe, minhas avós, né? Toda a minha ancestralidade. E esse exercício, ele é, para mim, um dos exercícios mais simples e mais poderoso. Essa fila, né? Os homens, quando o homem tem uma masculinidade que ele ficou muito ligada com a mãe, o filhinho da mamãe, né? Porque tem a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Ele faz a fila de ancestrais masculinos. Mas nós, mulheres, para nos conectarmos com o nosso feminino sagrado, que a gente fala tanto, né? Essa parte em nós que ficou ferido com o nosso feminino materno aqui atrás, e a gente vai. E o universo e o algo maior é tão lindo que nossas filhas nos fazem olhar para essa mãe assim: o que é que minhas filhas veem nessa mãe? Tem alguma coisa aqui, né? Ai, que bom, Sara, que você contribuiu. Essa é a sua tarefa. Integrar seu masculino e seu feminino. Papai e Começando a mamãe despertar, juntos né? dentro de mim. Papai e mamãe juntos dentro de mim. Me lembre, quem sabe, na sexta, no sábado, durante o nosso módulo, a gente pode só fazer, porque quando eu trago meu pai e minha mãe integrados junto dentro de mim, vários sintomas de coisas que, né, sintomas que eu faço, inclusive crise de enxaqueca, pessoas que têm muita dor de cabeça. Minha mãe tem enxaqueca quase que diariamente. O amor interrompido, ela não pode, ou é o pai ou a mãe. E você só pode o pai, não pode a mãe, né? Então, quando nós vamos fazer o exercício, que é meu pai e minha mãe juntos dentro de mim, e a gente poder deixar. Enxaqueca, dor de cabeça, tem muito a ver com esse amor represado, reprimido. E nós fazemos o exercício pessoalmente, onde a gente olha para isso. Então, me lembra durante o final de semana, viu? Certo. Okay. Obrigada, Maria. Obrigada a você, amor, por ter contribuído. Obrigado a todas que estiveram presentes aqui. E até terça-feira com a linguagem central do sucesso. Ok? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.